Fala galera, beleza? De novos aqui. Bom, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? E hoje, né, vamos continuar falando sobre teste, né? Vocês pediram bastante conteúdo de teste, então vamos lá. E hoje eu vou responder a dúvida de vários de vocês também, que é testes assíncronos, né? Como é que ficaria, como é que a gente testa algum item, algum componente que tem alguma funcionalidade assíncrona, né? Aqui no React, com a Testing Library. Então, se esse assunto te interessa, cara, já fica aí no vídeo aí, já deixa seu like, deixa seu comentário, né? Quais são suas dúvidas aí sobre testes, né? Eu parei aqui bem dessa forma aqui, né? Nesse teste aqui. Isso aqui foi o teste do último vídeo que eu gravei, que era falando sobre a questão de utilizar ou não, né? O teste ID nos seus componentes. E, cara, o vídeo ficou muito massa, dá uma olhadinha lá depois. Mostrei pra vocês uma issue que foi aberta em 2019 comentando sobre isso, e tem uma galera de peso que respondeu lá, cada um com seu ponto de vista, e pô, isso só enriquece a comunidade. É muito massa ver os pontos de vista diferentes aí, e os argumentos, né, de cada um, e a galera que tem muitos anos de experiência, inclusive o criador da Testing Library tava lá nessa issue comentando também o seu ponto de vista. Então, se você não viu o vídeo, eu recomendo bastante, né? Eu vou deixar na descrição aí, no primeiro comentário fixado, e dá uma olhadinha lá, onde a gente aprende alguns métodos aqui interessantes aqui da Testing Library, que eu tenho certeza que a maioria não conhecia. Beleza? Então, antes de mais nada, né, vamos começar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar o mesmo componente aqui, né, um componente de card, aparentemente simples, e a gente vai testar ele aqui de algumas formas um pouco mais avançadas, né. Como eu falei, é um componente aparentemente simples, e ele é bem simples, na verdade, né, aparentemente, ele é bem simples, só que a gente consegue fazer alguns testes aqui interessantes aqui pra gente utilizar o poder aqui da Testing Library, né. Imagina o seguinte, imagina que você tenha um elemento aqui, por exemplo, vou colocar uma outra div aqui, que vai ser, sei lá, um content, algo assim, beleza? E, bom, já tem um teste rodando aqui, né? O teste... vou rodar de novo. Vamos ver. Tá passando, né? Eu tô só testando aqui se minha div element aqui já tá em tela. Tá em tela, beleza. O que a gente pode fazer aqui agora é o seguinte. Imagina que você tenha eu vou criar um estado aqui, que vai ser visible, is visible, set is visible, certo? Use state, inicialmente ele é falso, beleza? O que a gente pode fazer agora é o seguinte. Imagine, né, que a gente tenha um use effect aqui dentro, e esse use effect tem um set timeout. Eu sei, não é recomendado você utilizar set timeout dentro de use effect, né? Mas isso aqui é só a fim de didática mesmo, pra gente entender aqui, tem um comportamento assíncrono aqui dentro, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse set is visible como true depois de, sei lá, 300 milissegundos, certo? Por enquanto o teste está passando, beleza. E eu vou até fazer o seguinte, eu vou criar um outro teste aqui. Eu vou colocar para rodar só esse por enquanto. Element component. Beleza, eu vou falar aqui para renderizar aqui, né? Eu deveria renderizar o componente. Opa. Async. Beleza, renderiza o card. Pego a div, só que eu não vou pegar essa div aqui, eu vou pegar essa de baixo. Então eu vou remover esse carinha aqui. O que mais de role a gente pode ter aqui? Vamos ver. Na dúvida eu sempre faço assim, né? Dou um Ctrl espaço aqui dentro do teste aqui, do get by role, que eu consigo ver as roles que eu consigo pegar, né?
Vamos supor, para não ficar perdendo muito tempo aqui, seja... eu vou colocar esse daqui como main, vai. O role aqui meio que tanto faz, né? Então eu vou pegar aqui como main. Beleza, tá rodando aqui, pegou o componente. Tá. Se eu mudar isso aqui para qualquer outra coisa, vai quebrar. Show, então não é um falso positivo. Beleza, né? Então tô pegando meu componente de... Vou até mudar o nome aqui. Main element. Beleza, então tá, né? Pegando meu componente, ele já tá montado em tela, né? Quando renderiza aqui, já tá montado em tela. Pega o componente, beleza, sem problema nenhum, como eu tinha no teste anterior aqui, né? Só que, imagina o seguinte agora. Imagina que esse componente ele vai ser exibido depois de um tempo. Então, depois que ele só vai ser exibido quando o set is visible for true. E, inicialmente, ele é falso. E depois de 300 milissegundos, que daí ele fica true, certo? O que eu espero que aconteça com esse teste aqui? Que ele quebre, certo? E exatamente, ele quebrou. Por quê? Ele até me mostra aqui, ó. O que ele, ó, quando ele renderizou, o que ele recebeu? Tem uma div com a role content info e tem um H2 com a palavra card e só, não tem mais nada. Cadê a minha div aqui? Ela foi aparecer depois. Só que como esse teste aqui ele não esperou o get, ele não espera, ele tenta capturar esse elemento aqui na hora. Todos os métodos aqui que começam com get, tá? Eles tentam capturar o que está presente no HTML naquele momento. Eles não aguardam, não fazem nada, tá? Eles não, se o elemento não está na tela na hora que foi renderizado, já retorna erro de cara, beleza? Nesse caso, o que a gente pode fazer aqui para poder conseguir testar esse camarada? Aqui só para melhorar, né? Que isso aqui me dá uma agonia. Isso aqui não tem nada a ver com com o vídeo, mas é sempre bom a gente relembrar isso daqui, né? Para quem ainda não manja. Que toda vez que você... Não é legal você ter um set timeout dentro do useEffect, mas caso você tiver, que você pelo menos desmonte ele, né? Aliás, limpe ele quando o componente ele for desmontado, né? Aqui não vai interferir em nada no nosso teste, tá? É só questão de boas práticas com React aqui mesmo, porque senão isso aqui pode causar um vazamento de memória. Para quem não sabe, né, a função return aqui dentro do useEffect ela é executada quando o componente ele é desmontado, sabe? Então quando você, por exemplo, imagina que o seu componente é uma página, você troca de página, aquela página deixa de ser exibida e vai exibir a nova página. Então no momento que a página ela deixa de ser exibida, é onde que esse return aqui ele vai ser executado, né? Lembrando que tem um vídeo aí, né, tem 2 vídeos na verdade, de explicando o fluxo, né, dos React Hooks. Isso com passo a passo, né, toda a diferença do useEffect com o useLayoutEffect, talvez você nem conheça esse hook, com useState, qual que é o fluxo deles, a parte de lazy initializers. Então tá bem completo os 2 vídeos, né? É um vídeo um pouco mais teórico primeiro, pra gente entender ali por baixo dos panos, que eu acho importante a gente entender os conceitos, e o segundo, mais prático, né? Mostrando aqui com código mesmo e com vários consoles logs aqui, pra gente entender o fluxo ali, o que é exibido primeiro, o que é executado primeiro e tal. E ficou bem massa o vídeo, então dá uma olhadinha lá depois. E beleza. Como eu falei, isso aqui não vai interferir em nada no nosso teste aqui, né? Mas é só uma boa prática aí com React. O que a gente pode fazer aqui agora é o seguinte, para poder conseguir testar esse camarada, né? Porque ele vai ser exibido em algum momento, né? Só ele não vai estar sendo exibido na hora, né? No momento ele vai demorar um pouquinho, vai ter um delay e daí ele aparece, né? Então o que a gente pode fazer aqui é utilizar o find, por exemplo. Perceba o que vai acontecer, só que utilizando o find, a gente tem que utilizar aqui, se eu não me engano, o await, que o find, como ele vai esperar, né? Então a gente vai ter que utilizar o await. E para utilizar o await aqui, essa função aqui ela vai ter que ser assíncrona. Opa, assíncrona. Agora meu teste passou, olha que massa. Então o que aconteceu? Então agora ele aguardou, ele aguarda um certo tempo até que esse elemento aqui, ele encontra esse elemento. Aí depois desse tempo, se ele não encontrar, aí sim ele retorna falso, entendeu? Retorna algum erro aqui, né? Então a gente pode fazer o seguinte aqui então, né? Olha que interessante. Eu vou... Inicialmente,
eu quero que esse meu elemento ele não exista, né? Então, inicialmente eu quero que ele não esteja na tela. Então, eu poderia fazer o seguinte, poderia pegar aqui um get, só pra gente testar de fato, né? Então, eu poderia ter um get screen, get by role. Eu vou pegar aqui, ele tá como main. Então, inicialmente eu quero que ele não esteja em tela. Aí o que vai acontecer? Como eu tô pegando com get, aí aqui também vai dar problema, certo? Exatamente, ó. Porque ele não encontrou, não é que ele tá exibido ou não. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, to be in the document, também vai quebrar meu teste, certo? Massa, né? Então, pra gente conseguir testar ele, tem que utilizar o find, porque inicialmente, como eu tô usando o e-comercial aqui, né? Ele só vai ser montado, esse componente aqui, não é que ele tá aqui com display none, não. Ele nem existe, ele não tá na DOM. Ele não tá no documento, vocês viram ali, né? Eu testei com o to be in the document, então nem no documento ele não tá, ele não existe. Ele só vai ser adicionado na DOM à medida que o isVisible ele for true. Tem um outro vídeo aqui também no canal que é muito massa e teve bastante views, vocês gostaram bastante, que é por que você não deveria utilizar ternário aqui dentro do JSX, né? Lá eu explico bem em detalhes, né? Essa diferença de utilizar ternário e utilizar um e-comercial aqui, por exemplo, operador end, né? Qual que é a diferença deles e por que o ternário geralmente ele vai ter um comportamento diferente do que você está esperando. Beleza? Então, massa. Então, o que a gente pode fazer aqui agora? Imagina o seguinte, né? Um caso mais real. Imagina que a gente tenha um outro elemento aqui. Vou colocar um button, por exemplo. E vou colocar open. Qualquer coisa. E eu vou colocar aqui que no onClick ele vai executar uma função aqui, random open, vai, qualquer coisa. E aí eu vou criar uma função aqui dentro. Essa função ela vai fazer o seguinte, vai só fazer isso. Beleza, não vai mudar nada aqui no meu teste. Mas aí eu quero fazer o seguinte agora, eu quero testar se quando o usuário clicar naquele elemento, open component one was clicked. Então eu quero que o elemento ele apareça, né? Ele seja aberto quando o botão for clicado, beleza? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou capturar aqui o botão element. Não precisa ser assim mais. Aqui vai ser com get by role mesmo. E aqui eu posso até passar um name para ele. Que vai ser, como é que é o nome que tá ali? Open. Nesse caso aqui, como só tem um botão, então só pelo button já pegaria ele, mas imagina que você tenha dois botões aqui, então é importante você passar o name, né? Aqui. E ele vai pegar o componente que você está esperando. Beleza? Então eu espero que o componente esteja visível. E quando eu clicar no componente, então eu posso dar um Firent event ponto click no meu botão. Eu espero que o meu componente seja visível. Vou até remover esse use effect aqui. E eu espero que o meu componente aqui ele esteja visível. Não precisa ser o await e não precisa ser cara. Pode ser com get mesmo, main element, e eu espero que esse componente ele esteja visible. Massa. Então, olha só o que a gente fez. A gente capturou o nosso botão, esse carinha aqui. A gente esperou, né,
testou se ele tá em tela ali, beleza. E daí a gente deu um clique nele, né? A gente simulou aqui um clique do usuário. Então, a gente clicou no botão. E aí, eu capturei o elemento agora, porque agora ele vai estar em tela, né? E daí, eu testei, né, se esse componente está de fato visível, né? Só por ele ter capturado aqui, eu já consigo ver que ele estava visível, né? Porque vocês viram que pelo get, se ele não tivesse visível, o get retornaria erro, né? E aí aqui eu só faço o assertion mesmo, né? Faço só a verificação se ele está visível ali e tal. E a gente poderia fazer também de testar, né? Se esse componente ele não está visível antes. Então eu posso fazer o seguinte. Antes de eu clicar, eu posso dar um expect aqui. Dar uma await, um find by role. Find by role no main. E eu espero not to be in the document. Beleza. O main. Ah, é porque ele tá esperando, né? Acho que com query aqui vai ser melhor. Beleza, olha o que aconteceu agora. Então a gente fez o seguinte, né? A gente testou, ó, capturou, bora lá, recapitulando aqui. A gente capturou o nosso elemento de botão, né? Pela role e pelo name aqui, identificando pelo name. Que imagina, igual eu comentei, que imagina que você tenha dois botões aqui. Um vai estar close. E, sei lá, qualquer coisa aqui. E se eu passar desse jeito aqui, ó, ele vai me dar erro. Bom, era o que eu esperava, né? Que me desse erro. Porque aqui nesse caso ele pegou... Ah, eu não salvei. Olha lá, ele encontrou múltiplos elementos com getByRole, certo? Agora se eu identificar que é o que está com o name ali open, aí as coisas já mudam, né? Então agora eu já consigo pegar o elemento, são dois byRole, são iguais, só que o name deles é diferente, né? Então a gente consegue identificar isso daqui. Porque aqui, né, provavelmente você poderia utilizar aqui um getById, né? Um test ID aqui nesse caso, né? Relembrando, né? Tem um vídeo aí da gente explicando sobre essa rivalidade de utilizar ou não, né, os Data Test ID aqui no React. E é uma discussão muito massa e eu quero que vocês vejam lá o vídeo e deixem nos comentários, né, o que vocês acham. Mas, beleza, a gente capturou o nosso botão. A gente testou se ele estava de fato visível. A gente também testou que eu não queria, né, que o componente de main e esse camarada aqui tivesse visível antes de eu clicar. Então não era para ele estar no documento, não era. E beleza, deu certo. E depois eu clico no botão e ao clicar no botão ele executa essa função. Executando a função ela seta o estado para true. E é o estado que está controlando se esse componente vai ser exibido ou não. E aí, né, eu consigo verificar se o componente está em tela e vejo se ele de fato ali está sendo exibido ali para o usuário, certo? Então, massa, né? Então, ó, beleza, a gente conseguiu testar 100% do nosso componente, né? E todas as linhas estão sendo testadas e assim, a gente testou a parte de assincronismo também, a gente viu o query, né? A gente viu o find, então tem o find aqui também, né? Então a gente conseguiu ter uma cobertura bem interessante aqui, né, de alguns aspectos aqui da Testing Library, né? Simular eventos ali do usuário, né? Então tem a Fire Event, tem a User Event também, que é uma lib também criada pela galera da Testing Library. E, bom galera, pro vídeo de hoje que eu queria trazer para vocês era isso, né? Eu queria saber de vocês o que vocês acharam do vídeo, o que vocês estão achando aí do conteúdo sobre testes aqui no canal, beleza? E deixa seus comentários aí, deixa seu like, compartilha o vídeo e tamo junto galera. Valeu, falou e até a próxima. From the dead.